Olá, pessoal, mais uma aula importantíssima para fecharmos com chave de ouro esse tema tão importante e fundamental para a fé cristã, o discipulado. Então, eu quero nesse momento orar com você para que possamos nos adentrar com precisão a esse ensino, não só recebendo informações, mas recebendo revelação em nosso coração acerca do discipulado. Será que você pode pôr a mão no teu coração para orarmos juntos agora? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de ter acessibilidade à sua palavra. Eu te agradeço porque o teu Espírito está sobre nós e é o teu Espírito quem nos instrui, nos convence, nos amadurece, nos transforma segundo a sua palavra. Senhor, obrigado por cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa aula. Eu oro para que o poder do teu Espírito flua, trazendo vida e um entendimento correto e santo. Deus, nós rejeitamos tudo que é humano, carnal e maligno, e nós queremos o que é santo, justo e verdadeiro, segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus, que seja abençoado cada ouvinte dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que você possa, nesse momento, se alegrar, porque a acessibilidade à palavra de Deus para nós já é um privilégio. Poder entender o fundamento da palavra de Deus de forma correta, idônea, é um privilégio. Por isso nós realmente nos esforçamos em estar aqui todas as semanas compartilhando com você a palavra de Deus para que aí da sua casa você possa se enriquecer, ser abençoado e com certeza crescer na fé e no entendimento da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos concluir o entendimento sobre discipulado. Você que já acompanhou as aulas anteriores, nós temos enfatizado a prática do discipulado e qual é o fundamento do discipulado. Eu quero concluir falando algo muito específico segundo as palavras de Jesus acerca de discipulado, porque o principal entendimento que eu e você precisamos ter acerca de discipulado é que não é sobre mim e não é sobre você, é tudo sobre Cristo. É ser discipulado à imagem dele para nos parecermos com ele e nos tornarmos semelhante a ele. Logo, o discípulo e o discipulador têm ambos a plena responsabilidade em Cristo. O discipulador tem a responsabilidade de se tornar semelhante a ele para transmitir os seus ensinamentos e conduta, e o discípulo tem a responsabilidade de olhar para o seu discipulador com atenção em Cristo Jesus para ser moldado segundo a imagem dele. Então tudo é sobre Cristo. Não tem nada que fuja da centralidade dele. Nós não formamos discípulos para nós trabalhamos para o Senhor em formar discípulos para Ele. E nós temos muita atenção nisso. E eu gostaria que, nesse momento, você entendesse isso como uma base para construir a conclusão desse ensino. Porque, queridos irmãos, com certeza, Jesus Cristo é e sempre será glorificado na vida de alguém que está interessado em se tornar semelhante a Ele. Amém? Então vamos lá, João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, se você tem um material de anotação, por favor, anote João capítulo 15 e nós vamos com certeza entrar com profundidade nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1. Jesus senta com os seus discípulos, aqueles que estão seguindo, e começa dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E o versículo 8, eu quero que você redobre a sua atenção. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até aí. Irmãos, nós estamos percebendo que Jesus está fazendo uma analogia entre ele mesmo e uma árvore. E ele usa o exemplo da árvore da videira. A videira é a árvore que produz uva. E ele está dizendo assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês são os galhos, os ramos dessa árvore. E Jesus estava dizendo, se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar fruto. E o que me chama atenção para essa analogia de Cristo é que um ramo ou um galho não dá fruto. Um ramo e um galho só sustenta o fruto que a árvore dá. Jesus está dizendo, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque Jesus vai transicionar quem ele é, a essência e o poder de quem ele é, para que vocês possam segurar o fruto da videira. Então, se você olhar para uma uva, e se você entende um pouco da origem frutífera, você vai saber que aquela uva veio de quem? Da videira. Ela não veio de um ramo, ela não veio de um galho, ela veio da videira. Irmãos, eu tenho entendido explicitamente que uma corrupção tem entrado na mentalidade do que é discipulado e nos impedindo de frutificar. E é por isso que existe uma grande deficiência na isenção desse assunto. Nós precisamos afirmar o assunto sobre discipulado, porque é o fundamento da igreja primitiva, a qual Jesus disse, vão e façam discípulos em meu nome, porque a ausência do entendimento de discipulado vai trazer uma deformidade no nosso comportamento e uma infrutuosidade na nossa fé. E é por isso que nós estamos vendo igrejas que estão enchendo de gente, mas não estão enchendo de frutos. Pessoas que estão crescendo na fé, mas não estão crescendo em Cristo. E você pode, meus irmãos, ter 10, 20 anos de fé em Jesus e não se parecer nem 1% com ele. Você pode sim caminhar em um ambiente onde Jesus está sendo celebrado e você mesmo não ter 1% da vida dele em você. É necessário que o entendimento sobre discipulado retorne-se com muita objetividade nesses dias, para que nós possamos ter clareza da ordem de Jesus, como ele disse no versículo 8 deste capítulo. Vocês serão meus discípulos, porque vocês vão dar muito fruto. Olha o que Jesus disse. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês possam ir e dar muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é que Jesus estava afirmando para aquelas pessoas? Eles estavam afirmando, vocês só serão meus discípulos se vocês derem o fruto que eu vou compartilhar com vocês. Irmãos, olhe literalmente para uma árvore frutífera. Veja que se você cortar todos os galhos,
aquela árvore vai brotar novamente e vai frutificar novamente. Os galhos servem para segurar, sustentar o fruto que a árvore está dando. Nós, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de evidenciar com exatidão quem ele é. É resplandecer o fruto de Jesus. Alguém que olhe para uma uva vai dizer, isso é fruto da videira. Alguém que olhe para uma laranja vai falar, isso é fruto da laranjeira. Se alguém olha para uma maçã, vai dizer, isso é fruto da macieira. E se alguém olha para mim e para você, tem que dizer, isso é fruto de Jesus Cristo. Essa é a ênfase do discipulado. As pessoas não podem mais olhar para mim e para você e dizer assim, como ele é uma pessoa boa, como ele é uma pessoa inteligente, como ela é uma pessoa sábia. Não, as pessoas têm que olhar para mim e falar, isso aí é fruto de Jesus na vida dessa pessoa. Isso é fruto de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso saber que a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é estar em Jesus. E ele se encarrega de fazer com que a minha vida e a sua vida sustente o fruto dele. Então nós começamos a amar, nós começamos a ter compaixão, misericórdia. O serviço torna-se a marca do nosso peito. Por quê? Porque nós começamos a evidenciar quem ele é em nosso estilo de vida. Então as pessoas começam a olhar para nós e começam a ver que existe algo diferente em nós em relação ao curso natural do mundo. Por quê? Porque nós estamos exalando amor, compaixão, misericórdia, serviço, perdão, arrependimento, tolerância. E esse é um fruto que descreve a pessoa exata de Jesus Cristo. Então, se você me questionar aonde estão esses frutos, aonde estão o legítimo amor, aonde está a legitimidade de um serviço santo, aonde está a legitimidade de atos de compaixão, de justiça e de misericórdia, eu te digo, estão em Cristo. E por que esses frutos não são evidentes? Porque a falta do entendimento do discipulado é escassa. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus disse, vocês se tornarão os meus discípulos se estiverem ligados em mim e vocês vão dar o fruto que eu dou. É explícito o texto que diz no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiseres e vos será feito. E no versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão e deem muito fruto. Irmãos, você sabe por que é que algumas pessoas têm se isentado de amar? Porque o amor não é um fruto da nossa natureza humana. Algumas pessoas têm se isentado de servir com compaixão e misericórdia, porque compaixão e misericórdia não é fruto da nossa natureza humana. São frutos do Espírito, da natureza divina de Jesus Cristo. E esses frutos precisam estar evidentes em Cristo. Quando ele transfere esses frutos para nós, nós somos capazes de amar. Nós somos capazes sim de perdoar. Nós somos capazes sim de servir com compaixão e verdadeira misericórdia. Somos capazes sim, mas isso só é capaz em Cristo, isso é fruto dele. Não adianta você pegar uma laranja e tentar fazer um vinho. Não adianta você pegar uma laranja, uma maçã e falar, eu vou fazer um vinho a partir dessa laranja. Não faz. Porque vinho é fruto legítimo da videira. Não adianta tentar amar sem Jesus, não adianta tentar servir sem Jesus, não adianta tentar amar sem Jesus, não adianta tentar fazer qualquer coisa na fé cristã sem Jesus, porque é atributo dele. É ordem dele, parte dele e é para ele. Posso ouvir um amém? Então, onde está agora a praticidade desse discipulado? Escute. Por que é que algumas pessoas amam Jesus, querem Jesus, mas não conseguem dar o fruto de Jesus? Porque, irmãos, Jesus se diluiu na coletividade.
Jesus se diluiu no corpo e eu e você dependemos uns dos outros para sermos formados à imagem de Cristo. E ninguém, absolutamente ninguém, dará o fruto de Jesus sozinho. Ninguém dará o fruto de Jesus sozinho. Jesus diluiu-se na coletividade. E eu posso amar a Jesus, eu posso servir a Jesus, eu quero Jesus, mas eu sou incapaz de amar de verdade, eu sou incapaz de perdoar de verdade. Por quê? Porque eu estou tentando fazer isso sozinho. E a ordem de Jesus é discipulado. Uns referenciando a outros, sujeitando-se aos outros, sendo suporte aos outros, para que todos cheguem à imagem de Cristo. Irmãos, o mundo tem se tornado individualista. As redes sociais têm promovido uma competição clara contra a coletividade, promovendo o individualismo. É notório que existe uma força opositora das trevas. Existe uma força opositora do inferno que quer colocar no meu e no seu coração um sentimento de rebeldia, um sentimento de insubmissão e de facção, para que nós não tenhamos homens a quem se submeter. E o que é o discipulado corrompido? Escute, procurar homens que beneficiam o meu ego e cooperam com quem eu quero ser. Isso é um discipulado corrompido. Procurar homens que eu admiro, procurar homens que cooperam com aquilo que eu quero ser, e procurar homens que saciam o meu ego. Mas quando esses homens me confrontam, eles já não são mais suficientes para me discipular. Quando essas pessoas elas dizem não para mim, elas já não são mais uns bons discipuladores. Irmãos, isso não é discipulado. Isso é corrupção. Porque discipulado é um ambiente de sujeição, de submissão uns aos outros, para que nós possamos ser moldados à imagem de Jesus. Irmãos, você acredita que Cristo sempre foi o ápice da perfeição? Porém, quando ele se fez carne, ele precisou se tornar uma coisa que ele não era. Quando ele se tornou homem, quando ele nasceu na figura humana, ele precisou tornar-se obediente. Filipenses capítulo 2 diz isso. Tornando-se obediente. Ou seja, porque ele não era. Porque ele era sobre tudo e sobre todos. Mas na humanidade, Jesus precisou tornar-se obediente. Por isso que quando João Batista vê Jesus se aproximando para o batismo, João Batista diz, não, eu não sou digno de batizar você. Eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Jesus falou, convém que assim seja. Por quê? Porque Jesus assumiu uma forma de sujeição e obediência àqueles que vieram antes dele. Jesus tomou forma de obediência àqueles que vieram antes dele. Por isso ele se sujeitou ao batismo de remissão de pecados, mesmo não tendo ele pecado. O batismo era de arrependimento, irmão. E Jesus não foi batizado para se arrepender dos pecados dele. Ele foi batizado para abrir um caminho para que eu e você pudéssemos nos arrepender dos nossos. Irmãos, acredite. Jesus Cristo tornou-se um modelo exato para mim e para você. Você precisa ser, a partir dessa aula, vacinado com um antídoto contra o individualismo, você precisa ser batizado com um antídoto contra a insubmissão e a rebeldia. Porque, irmãos, Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que desbaratinou reinos. Davi foi o homem que derrubou Golias, derrubou principados. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi foi formado aos pés de Saul, um homem corrupto e destituído por Deus. Porém, em nenhum momento, até a morte de Saul, Davi se rebelou. Davi disse, não, se até Deus rejeitou esse cara, eu vou rejeitar também. Pelo contrário, Davi permaneceu submisso até o último dia. Até a morte de Saul, Davi permaneceu ali, submisso. Enquanto Saul não morresse, Davi permaneceria ali, submisso. Davi teve oportunidades de matar Saul, que o estava perseguindo.
porém não fez, porque diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que alguém que tem um coração submisso não mede circunstâncias para obedecer e se submeter. Entenda, em nome de Jesus. Nós não podemos nos submeter somente ao que nos é conveniente. Nós não podemos obedecer somente aquilo que nos convém. Nós precisamos obedecer também aquilo que nos contraria. Nós precisamos obedecer também aquilo que nos forja. Precisamos obedecer também aquilo que nos molda. Aquilo que nós não entendemos, não concordamos, não vemos. Mas porque eu sou obediente, eu vou obedecer e me submeter. Isso, irmãos, não beneficia o líder a qual você está se submetendo. Isso beneficia o teu coração a tornar-se semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo, ao nosso Senhor. Alguém que não tem um coração submisso e obediente dificilmente vai tornar-se um discípulo de Cristo. E não espere que você dará os frutos de Jesus visível e palpável sobre a sua vida. Não espere. Você só será capaz de dar o fruto de Jesus se você tornar-se obediente e submisso a ser discipulado por alguém obediente a ordens. Você será, assim, uma pessoa que vai evidenciar a Cristo em sua vida. Volte para o capítulo 8 de João. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Diz assim, no versículo de número... João 8, vamos ler o versículo de número 31. Disse assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Jesus chega para as pessoas que estavam crendo nele, e Jesus diz, vocês só vão conseguir ser meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Por isso existe uma grande opressão para que você não leia a Bíblia. Existe uma grande intimidação do inferno para que você não leia a Bíblia. Ah, não entendo. É muito difícil. Nossa, é muita coisa. Irmãos, a Bíblia, ela é para ser praticada. A Bíblia não é para ser um alvo de informação, é para ser praticada. Irmãos, e quando você entende as Escrituras, ela molda o seu comportamento. Por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus estava deixando claro para aquelas pessoas, nada mais pode fazer de você um discípulo de Jesus, a não ser as minhas palavras. Por isso no capítulo 15, a qual nós lemos, ele diz, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Porque é que o cristão não flui, não rompe, não tem revelação, não tem poder, não tem prosperidade, não tem santidade, não tem frutos do Espírito. Por quê? Porque não consegue permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecer nele. Por quê, apóstolo? Porque está tentando viver o cristianismo coletivo dentro da sua própria individualidade. Não dá. Espero que você entenda isso. Porque Jesus disse assim, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo de número 34. Diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está falando isso.
Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus estava dizendo, você quer vir após mim e ser meu discípulo? Deixa eu explicar para você. Você vai ter problemas dentro da sua casa. Como assim? A filha contra a mãe, o filho contra o pai. Por quê? Porque quando Jesus, escute irmãos, quando Jesus é colocado no crivo de prioridades, ele também é colocado num crivo aonde promove divisão. Porque quando Jesus é colocado num crivo de prioridade, é o que o texto está dizendo, automaticamente ele vai descaracterizar aquilo que automaticamente seria primeiro. Por isso que quando Jesus chega no coração de um filho e coloca ele no crivo da prioridade, aquele filho diz, não, Jesus é prioridade para mim. O pai acaba se ofendendo, porque agora o filho está fazendo segundo a vontade de Cristo e não mais segundo a vontade do pai. Por que a divisão acontece dentro de casa? Porque dentro de casa o vínculo afetivo e o vínculo de prioridade está em evidência. É verdade que para você a prioridade é a sua família, não é assim? Nós não dizemos que não, a minha família é em primeiro lugar, é a prioridade, sim. E quando Jesus entra nesse crivo e fala assim, agora eu quero a prioridade. E aí o filho precisa aborrecer o pai, a filha precisa aborrecer a mãe. Irmãos, é Jesus quem está falando que ele vai preferir a prioridade do que a paz. É Jesus quem disse assim, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está falando? Que você não deve amar o seu pai e sua mãe? Não. Jesus estava colocando o crivo de prioridade. Ele estava falando, primeiro tem que ser eu e a minha palavra. Jesus estava dizendo, eu preciso ser primeiro e a minha palavra. Irmãos, quando Jesus disse isso, Jesus está falando, se você me colocar como primeiro em sua vida, você vai perder amigos, sim. Você vai ter chateação dentro da sua casa, sim. Mas você será o meu discípulo. E no decorrer do texto, no capítulo de número 42, ele diz, se alguém der um copo de água para um discípulo meu, receberá galardão. Os discípulos de Jesus precisam estar em evidência na sociedade nesses dias, irmãos, para que a sociedade possa ser alcançada, remida pelo poder do Espírito Santo, por estarem os discípulos de Jesus andando evidentemente sobre elas. Mas por que é que algumas pessoas não conseguem tornar-se discípulo de Jesus? Porque não tem a priorização dele. Não, eu quero Jesus para abençoar a minha família. Eu quero Jesus para abençoar os meus sonhos. Eu quero Jesus para abençoar os meus projetos. Eu vou buscar Jesus no monte, na madrugada, na oração, fazer propósito. Mas para Jesus curar a minha família, para Jesus abençoar a minha família, para Jesus abençoar o meu trabalho, o meu emprego. Não, isso não é o cristianismo. Eu vou buscar Jesus não para que ele possa me dar algo, mas para que ele tire algo de mim. Esse é o sentido correto do cristianismo. Jesus disse, nós temos que perder para ganhar. Jesus disse, eu tenho que dar para receber. Esse é o sentido do cristianismo. E essa é a evidência de ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Por isso não dá para priorizar a nossa vida, a nossa família, o nosso conforto. Nós precisamos urgentemente colocar Cristo em um lugar de prioridade para que possamos nos tornar seus discípulos verdadeiramente. Você está me entendendo? Você está entendendo agora o motivo da ausência do amor, da paz, da alegria, da felicidade, dos atributos de Jesus? Você está agora percebendo onde está a ausência do poder de Jesus?
porque esses são frutos dele, só ele pode dar. E eu e você precisamos urgentemente entender o que é discipulado, para que possamos nos tornar semelhante a ele. Primeiro, ninguém se torna um discípulo sozinho. Segundo, ninguém se torna um discípulo ambicioso. E terceiro, ninguém vai conseguir frutificar sem se tornar um discípulo de Jesus. Eu quero que você guarde esses 3 pontos no teu coração. Primeiro, você precisa entrar na sujeição a alguém, na obediência a ordens, para que você possa verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus. Segundo, você precisa ter a integridade de perder a sua vida, de não ter ambições por Cristo, em Cristo, de Cristo. Como assim? Você não pode ter a ambição de Cristo te abençoar, de Cristo te mudar, de Cristo te dar. Não, você precisa perder a sua vida e falar, eu vou entrar em Cristo para que Ele tire alguma coisa de mim, não para que Ele coloque alguma coisa em mim. E terceiro e último lugar, você precisa entender que se você não entrar nesse lugar de ter alguém, de negar a sua vida, você não vai conseguir ser um discípulo de Jesus. E sem ser discípulo de Jesus, não haverá fruto do cristianismo em tua vida. Ninguém frutifica na fé cristã coletiva sozinho. Acredite, Deus está chamando o seu povo para entrar em um fundamento de discipulado na igreja e Cristo nos agraciar com uma grande frutificação e o mundo seja salvo, impactado pelos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa guardá-la em teu coração e verdadeiramente, meus irmãos, que essa palavra surja efeito em sua vida. Essa é a minha oração, para que o Espírito Santo faça com que essa palavra surja efeito em sua vida, em minha vida e na vida de todos os filhos de Deus dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Você que não teve a oportunidade de acompanhar as aulas anteriores, vá no nosso site, procure pelo tema discipulado e entre com profundidade nesse ensinamento, nesse fundamento. Com certeza, sua vida será abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.